Certa vez eu ouvi de uma mulher que frequentava a igreja que ela sentia-se muito mal por não poder participar das atividades da liderança. Ela não podia assumir nenhum cargo, afinal, ela havia sido mãe há pouco tempo e ela queria servir a Deus, mas tinha esse, entre muitas aspas, empecilho da maternidade. E aí eu fiquei pensando nessa questão por muitos anos. Afinal de contas, será que ser mãe também não é uma forma de servir a Deus? Será que somente servimos a Deus quando estamos envolvidos com as atividades da igreja? Eu acredito que Deus tem uma vocação para cada pessoa e a vocação é uma forma de servir. Mas o que seria exatamente uma vocação? Você está aqui no canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Você é convidado para conhecer um pouco mais do nosso canal, assistindo às nossas playlists e vendo também os vídeos mais recentes que temos por aqui. Certamente você vai encontrar assuntos envolventes, falando a respeito daquilo que é a temática bíblica, assuntos que vão mexer com você, como profecias e também alguns estudos muito interessantes. Confira! Também é muito importante você deixar aqui o seu like para fortalecer a nossa produção de conteúdos e não se esquecer de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque aí sim mais pessoas vão participar dessa discussão. Então, antes da gente falar propriamente de vocação, é importante entender o conceito. Foi durante a Idade Média que surgiu essa ideia do leigo. Leigo vem da palavra grega laos, povo, e leigo significa exatamente o povo comum. A igreja era considerada o seu clero, enquanto o povo eram cristãos assim de segunda categoria, gente que estava de fato em um nível espiritual um pouco mais abaixo. Por isso, especialmente as ordens monásticas eram supervalorizadas, porque constituíam pessoas que teoricamente haviam deixado todos os apelos dos encargos mundanos para servir somente a Deus. Essa ideia ela parte também da filosofia grega, que valoriza muito mais o mental e espiritual do que o trabalho físico, como se o trabalho físico fosse algo assim para as classes mais baixas. Tudo que é braçal, tudo que envolve o contato com a terra ou trabalhos menores ficou reduzido a algo de uma importância menor. Só que tudo isso iria acabar a partir da Reforma Protestante, porque a Reforma trouxe o conceito de que todos os trabalhos tinham o mesmo nível e que todas as pessoas poderiam servir a Deus da mesma maneira. E de que forma a Reforma trouxe essa grande mudança? Por meio do conceito de vocação. Dois autores de um livro sobre a Reforma chegam mesmo a dizer as seguintes palavras: no campo cultural, a Bíblia tornou-se o principal sustentáculo da cultura popular, passando a influenciar a forma de pensar do povo, inclusive das pessoas não religiosas. A reforma afeta a cultura, as artes, a música, as pinturas e mesmo o trabalho comum. E a gente pode pensar nisso a partir da teologia de Martinho Lutero. Lembra que a gente falou agora há pouco a respeito desse conceito de clero e povo, os leigos, e como havia essa dicotomia na Idade Média? Olha como Lutero ele quebra isso, mostrando a importância do trabalho de cada pessoa. Todos os cristãos são verdadeiramente de estado clerical, isto é, espiritual, e não há qualquer diferença entre eles, a não ser exclusivamente por força do seu ofício, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 12:12. Todos somos um corpo, mas cada membro tem sua própria função, com a qual serve ao outro. Tudo isso faz com que tenhamos um batismo, um evangelho e sejamos cristãos iguais, porque batismo, evangelho e fé é que exclusivamente torna as pessoas espirituais e cristãs. Em outras palavras, cada um de nós recebeu um dom, uma vocação. Vocação tem a ver com esse chamado, que parte da ideia de Deus nos convocar a fazer alguma coisa, ao mesmo tempo que Ele nos capacita, nos habilita, nos concede dons para executar a tarefa. Então Deus coloca esses dons não apenas como um privilégio, mas também uma responsabilidade, algo que nós devemos levar muito a sério. E através do exercício correto desses dons é que servimos a Deus e conferimos glória ao seu nome. Francis Schaeffer, de quem eu já falei aqui no canal, e também fiz um vídeo exclusivo sobre ele, um pensador reformado, ele diz o seguinte: a vocação de um comerciante ou de uma dona de casa honesta passava
no caso a partir da Reforma, a ser vista como tão digna quanto a do rei. Ou seja, a contribuição de cada pessoa era digna, válida e necessária para a sociedade e, mais do que isso, era uma forma de glorificar o nome de Deus. Não importava apenas o trabalho exclusivo como um sacerdote, mas também, mesmo os labores mais ordinários passavam a ser vistos como sendo algo para servir a Deus. E eu quero continuar falando um pouquinho da relação desse conceito aí com o capitalismo, a revolução que isso trouxe. Mas eu preciso antes dizer uma coisa extremamente importante, porque assim como na Reforma houve toda essa mudança, esse paradigma, e os cristãos começaram a se voltar para a Bíblia, para se posicionar e fazer a diferença no mundo, nós também somos chamados hoje a fazer a diferença no mundo em que estamos, numa nova cultura digital, com várias ideias pós-modernas atacando a igreja de vários lados. Por isso, eu escrevi esse livro aí, Adventismo para uma Nova Geração. É um livro muito fácil de ler, com capítulos extremamente curtos, mas concentrados, com linguagem simples, mas conceitos bem amplos e importantes, biblicamente fundamentados, para ajudar a igreja a se posicionar no tempo em que ela está vivendo. Adquira agora, o link está aqui na descrição, está no primeiro link da bio, e assim você pode aproveitar a nossa oferta. Adventismo para uma Nova Geração, o livro dinâmico que vai fazer a diferença na sua vida espiritual e trazer muita reflexão para que você se posicione e cumpra o plano de Deus para a sua vida. Olha como a revolução aconteceu. Por meio de Lutero surgiu esse conceito de vocação, e isso foi desenvolvido depois pela tradição calvinista. O que a gente vê no século XVII, um século depois da Reforma, é resultado desse plano muito bem desenvolvido a partir de um conceito explosivo que modificou a sociedade. Afinal, trabalho passou a ser muito mais do que um meio para ganhar a vida, mas passou a ser visto como algo de responsabilidade entre o homem e Deus. Deus iria um dia prestar contas da vocação que ele fez a cada pessoa. Portanto, isso deveria ser levado muito a sério. Olha o que diz um pensador luterano a respeito de tudo isso. Ao passo que em Lutero as múltiplas profissões confluíam no amor ao próximo, no calvinismo o homem existia para a glória de Deus. Logo, o trabalho não se voltava à criatura. Eu gosto muito de me lembrar dos puritanos que viviam na Inglaterra. Puritanos são calvinistas ingleses e muitos deles eram marceneiros. E eles tinham um lema. O lema deles era construir uma cadeira tão firme, tão sólida, como se o próprio Senhor Jesus fosse se sentar sobre ela. Eu gostaria muito que as cadeiras da minha sala fossem feitas com essa mentalidade. E você? Olha que coisa fantástica fazer o seu trabalho da melhor maneira possível para glorificar a Deus. Não pensando apenas no lucro, no salário, na fama. Não. Fazer isso porque Deus me chamou para fazer e dessa maneira honrar o seu nome. Olha o que Zygmunt Bauman, o conhecido sociólogo polonês falecido há alguns poucos anos, disse a respeito dessa revolução iniciada pelos protestantes e que culminaria na formação do capitalismo. Sabemos de Weber que os reformadores protestantes tornaram-se consciente ou inconscientemente os pioneiros da vida moderna, precisamente porque insistiram em que a honestidade é a melhor política, que a vida em seu conjunto está carregada de sentido moral, que tudo que se fizer em qualquer área da vida tem significado moral, e de fato produziram uma ética que abarcava tudo e recusaram-se resolutamente a deixar sem consideração qualquer aspecto da vida. Olha que coisa fantástica, foi isso que deu impulso para que os primeiros trabalhadores das indústrias de fato avançassem, porque eles estavam focados em dar glória a Deus. Eu não estou aqui justificando todos os exageros posteriores do capitalismo, muito menos estou entrando em questão política. Eu estou apenas resgatando conceitos que já são bem trabalhados em sociologia da religião e mostrando o fundamento dessa ideia de vocação e como isso teve desdobramentos na história do desenvolvimento do Ocidente. Falando nisso, como entender esse sentido de vocação? Charles Colson e Nancy Pearcey explicam um pouco mais sobre isso nas seguintes palavras. Nos capítulos iniciais de Gênesis, aprendemos que os seres humanos foram criados à imagem de Deus para refletir o seu caráter
Portanto, somos convocados para refletir a sua atividade criativa através da nossa própria criatividade, cultivando o mundo, extraindo seu potencial e dando-lhe forma. Todo trabalho tem dignidade como uma expressão da imagem divina. Mas o que isso tem a ver com os adventistas? Será que os adventistas do sétimo dia também pensam nesse sentido de vocação? Eu vou recorrer agora às palavras de Ellen White. Eu gosto muito dessa citação porque ela também pode ser usada pelos pais para educar os seus filhos a respeito da importância de cada tarefa. Mesmo nós adultos precisamos muitas vezes nos lembrar que as tarefas mínimas devem ser muito bem feitas, porque isso também é trabalho para Deus. Todo serviço que fazemos e que é necessário ser feito, seja lavar a louça, pôr a mesa, cuidar de um doente, cozinhar ou lavar, é de importância moral. As humildes tarefas que estão diante de nós devem ser executadas por alguém, e os que as fazem devem sentir estarem realizando uma obra necessária e honrosa, e que em sua missão, por humilde que seja, estão fazendo uma obra de Deus, tão certo como estava Gabriel quando enviado aos profetas. Todos, em suas respectivas esferas, estão trabalhando por sua ordem. As mulheres de seu lar, cumprindo os simples deveres da vida que precisam ser atendidos, podem e devem manifestar fidelidade, obediência e amor, tão sinceros como os anjos em sua esfera. A conformidade com a vontade de Deus torna qualquer obra que precise ser feita uma tarefa honrosa. Uau! Toda tarefa tem um peso moral. Tudo que deve ser feito precisa ser feito da melhor maneira possível, com todas as nossas energias. Recorrendo às palavras do poeta português Fernando Pessoa, põe o máximo do que és no mínimo que fazes. Como eu estou citando de cabeça, eu não me lembro se exatamente são essas as palavras, mas o editor vai corrigir se for o caso. E então o peso da culpa começou a golpear ele. Mas o importante que eu quero dizer aqui é que a gente deve colocar a nossa religião, a nossa fé em Deus em todas as esferas da vida. Trabalhar não pensando no salário do final do mês, ou no supervisor, ou achando que nós vamos ser cobrados por alguém. A nossa prestação de contas é em relação a Deus. Tem mais uma frase aqui que eu acho muito importante, que fala dessa relação do cristianismo, da nossa fé, da nossa experiência com Deus, com a vida prática, com os negócios de cada dia. Cristianismo e negócios corretamente compreendidos não são duas coisas separadas. Precisam ser uma coisa só. A religião da Bíblia deve ser levada a tudo o que fazemos e dizemos. Os agentes humanos e divinos devem estar unidos em todas as realizações humanas, em trabalhos mecânicos e agrícolas, em empreendimentos mercantis e científicos. Mas não se engane, nós não temos apenas uma vocação, ou uma vocação contínua ao longo de toda a vida. Pelo contrário, Deus pode nos chamar para fazer várias coisas, nos dar várias vocações, e nós temos que ser fiéis a todas elas. Cornelius Plantinga descreve isso muito bem quando ele diz: alguém já observou que a tentação é restringir a vocação ao trabalho, mas, em verdade, os cristãos servem ao reino de Deus com múltiplas subvocações. O segredo para isso é estar atento à voz de Deus e deixar que Ele defina o que Ele espera que você faça e como você deve agir em cada situação. Só conhece a sua vocação e está apto para segui-la quem está em comunhão com Deus pela sua palavra e tem no seu coração o desejo de obedecer-lhe em cada aspecto da sua vida. E você, o que você pensa sobre isso? Você já tinha encarado o trabalho dessa maneira? Será que isso muda a nossa maneira de ver o mundo? E especialmente a nossa maneira de lidar com as pequenas coisas, mesmo quando elas parecem desestimulantes ou pouco compensadoras? Coloque aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse conteúdo. Quero ouvir você. Também não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Embora a gente tenha falado aqui bastante do conceito dos reformadores, nem tudo que os reformadores disseram realmente foi proveitoso ou correto à luz da Bíblia. Inclusive, eu falo muito em outro vídeo a respeito de como o conceito de sola fides dos reformadores, infelizmente, não foi exatamente o que muitas pessoas pensam. Afinal, por trás do conceito que eles tinham de fé, haviam outros conceitos não bíblicos. E esse vídeo em que eu falo sobre esse assunto vai ficar na recomendação para você. Também é muito perigoso quando a gente permite que sentimentos ou ideias erradas nos levem fora da nossa vocação. E
Aqui está uma outra recomendação. O vídeo em que eu falo sobre o conhecido hino Sou Feliz com Jesus. Ele tem uma história terrível por detrás e muita gente conhece apenas parte dessa história e ainda assim com algumas distorções. Esses 2 vídeos muito interessantes vão ficar aqui na recomendação. Eu quero convidá-lo a assistir e dessa maneira também você estará ajudando o nosso canal. Um forte abraço, que Deus abençoe você. Some through the waters, some through the flood, some